pessoal, vamos continuar então com o nosso estudo das posições, né, das circunferências. Agora a gente estuda as posições relativas entre as diferentes circunferências, tá? Então vamos considerar duas circunferências distintas num plano cartesiano, tá? A gente está fazendo o estudo no R2, e aí a gente tem as possibilidades dessas posições entre essas duas circunferências. Bom, elas podem ser disjuntas, né? Lembrando então que disjuntos são objetos na matemática que não têm interseção, tá? Então, quer dizer, elas podem, duas circunferências no plano, elas podem ser disjuntas, se não existirem pontos de interseção entre elas. Elas podem ser tangentes, se a gente tiver um único ponto de interseção entre elas, tá? Ou elas podem ser secantes, que é no caso delas terem dois pontos de interseção entre elas, tá? Vamos estudar cada um dos casos para ver quais são as condições necessárias para cada uma dessas situações, tá? Bom, vamos focar aqui então na questão delas serem disjuntas ou secantes, tá? A situação mais tranquila, a mais visual, assim, da gente ver e explicar as condições, é essa condição, essa situação primeira aqui, olha, tá? As duas circunferências são claramente disjuntas, né? Elas são externas uma à outra, né? Elas têm uma distância aqui de não garantir o não toque entre elas. Então, qual que é a condição, né, para que isso aconteça? A gente vai sempre investigar a distância entre os centros das duas circunferências, tá? Então, passo a passo para a gente fazer essa investigação do que ele depende. Ele depende aí da comparação aí das distâncias entre os dois centros, tá? Da soma entre os dois raios, ó, o raio de A e o raio de B, tá? Então, se a gente fizer a distância, calcular a distância entre o centro de A até o centro de B, nesse caso aqui, o nosso applet já calcula, tá? O nosso raio de A é 3 aqui, nosso raio de B é 2,5, tá? Eu vou colocar isso aqui no centro aqui, tá? Então, aqui o nosso applet se calcula. A distância entre A e B dá 6,32. A soma dos dois raios dá 5,5. Então, a gente tem a situação onde essa distância aqui é maior do que esses dois raios, esse e esse. Ou seja, a gente garante aqui esse espaço de distância, né, entre elas, a gente garante que as circunferências são disjuntas, tá? Então, essa é a primeira situação. Calculou a distância entre os pontos dos centros, tá? Somou os dois raios. A distância entre os dois centros é maior do que a soma dos raios, então a gente tem essa situação e as circunferências são disjuntas. Tem outra situação para as circunferências serem disjuntas, tá? É essa situação aqui, ó. Tá? Essa situação aqui. Bom, vocês podem ver que apareceu uma outra comparação aqui. O que é isso? Isso aqui é a diferença entre os raios. Tá? Está entre módulo para garantir aí que a gente está falando de distância, né? Mas para garantir aí o positivo, a gente conseguir fazer essa comparação e tudo mais. A gente está falando de distância, então a gente coloca aqui entre módulos. Mas, quer dizer, é o módulo da diferença entre os raios, tá? Então, quer dizer, comparando esse raio aqui é o raio de B, esse raio aqui é o raio de A, eu estou falando aqui dessa diferença, tá? Então, o nosso applet também calcula. Aqui a gente tem que a distância estão bem pertinho ao A e o B, né? Nesse caso, eles estão bem pertinho, tá? A soma dos dois raios continua sendo a mesma. Eu não aumentei o raio. Poderia ter aumentado, tá? Mas não aumentei. Bom, e a distância, a diferença dos raios aqui, né? O módulo da diferença dos raios é 0,5. Então, eu tenho essa situação aqui, ó. A distância entre A e B, ele está entre 0 e a diferença entre os raios, tá? Ou seja, eu garanto aqui que para dentro eu tenho essa distância aqui. Ou seja, as minhas circunferências também são disjuntas, tá? Só que ao contrário do outro, o aspecto visual é diferente, né? Aqui, quando a distância é maior do que a soma, eu tenho essas circunferências aí externas, né? E aqui, quando eu tenho que a distância entre o centro aqui, entre os dois centros, ela está entre 0 e a diferença entre os raios, eu tenho essa situação. Elas continuam sendo disjuntas, tá vendo? Elas não se tocam, elas não têm pontos de interseção,
tá? Só que o visual aqui, ó, ela é uma interna a outra. A gente tem uma situação específica, especial, que é quando os centros são iguais, né? As duas circunferências têm o mesmo centro, elas têm raios diferentes, né? Mas elas têm o mesmo centro. A distância de A e B, que é a distância dos centros, é zero. Nesse caso, a gente chama as circunferências de concêntricas, tá? Então, o que é uma circunferência concêntrica? Duas circunferências concêntricas são circunferências que têm o mesmo centro, tá? E aqui, então, a gente fez o estudo das condições para as circunferências, duas circunferências no plano serem disjuntas. Quando a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios, elas estão assim, ou quando a distância entre os centros está entre zero e a diferença entre esses raios, tá? Esse foi o estudo das circunferências quando elas são disjuntas. Continuando, então, o estudo das posições relativas entre duas circunferências, agora a gente vai ver a situação delas serem tangentes. Lembrando, então, duas circunferências são tangentes quando elas têm um único ponto em comum, né? Tem um único ponto aí na interseção. Nesse caso aqui, nós temos essa situação, tá? A circunferência de centro em A e raio RA, essa circunferência vermelha, e essa circunferência de centro em B e raio RB, tá? A gente tem aqui, olha, um ponto de interseção, que é esse ponto C, tá? Então, eu posso brincar aqui e tal, mas eu continuo aqui, eu fixei esse ponto de interseção para a gente poder fazer o estudo, tá? Qual que é a condição para que eu tenha essa situação, tá? Para que eu tenha uma situação de duas circunferências tangentes no ponto C. Bom, aqui, deixa eu colocar numa... O que eu tenho de interessante aqui? A minha condição aqui é que a distância entre A e B é justamente a soma do raio de A mais o raio de B, tá? Essa é a condição mais natural, porque daí eu garanto, né, que esse ponto C aqui, ponto de interseção, né, é aqui nesse segmento, tá? Porque calcular a distância entre A e B é calcular o comprimento desse segmento, né? E garantir, então, que esse segmento é a soma exata dos dois raios, eu garanto que eu tenho esse ponto aqui na interseção, tá? Então, aqui nesse applet, que foi construído, né, próprio para a gente fazer esse estudo, eu tenho que a distância entre A e B está calculada aqui, né, no caso 5, e a soma dos dois raios também está dando 5, tá? Isso aqui, olha, é a condição, é a situação onde as minhas circunferências, elas são tangentes e elas são assim, tem esse visual externo, tá? Então, é essa condição para que isso aconteça. Mas eu tenho também uma outra situação, que é essa situação aqui, olha. Tá? As circunferências continuam sendo tangentes, tá? Então, ou seja, ela tem o mesmo ponto aqui, um único ponto aqui na interseção, mas agora eu tenho essa situação, onde uma circunferência ela é interna à outra, tá? Qual que é a condição para que isso aconteça? Lembrando, na primeira situação, a distância entre os centros era a soma dos raios, tá? Aqui, olha, é diferente. A distância entre os centros é o quê? É justamente a diferença entre os raios, né? O módulo da diferença entre os raios, tá? Então, quer dizer, ó, a distância entre A e B é isso aqui, é o AD, tá? A diferença entre os raios, ó, o raio A menos o raio B é justamente essa parte aqui, que é a distância entre A e B. Tá? Então, olha, eu mexendo aqui, eu alterando aqui, para manter essa situação, sempre tenho ó, que a distância entre A e B é a mesma da diferença em módulo dos dois raios, tá? Então, eu posso fazer as alterações aqui que eu mantenho essa condição, tá bom? Então, essas são as situações das nossas duas circunferências num plano serem tangentes, tá? A distância entre A e B é igual ou a diferença entre os raios, e aí a gente tem essa situação, ou então a distância é igual à soma dos raios, e eu tenho essa situação aqui. Até mais. Continuando, então, o nosso estudo
entre posições relativas entre duas circunferências. Agora a gente estuda quando elas são secantes, tá? Ou seja, quando elas têm dois pontos na interseção, tá? É essa situação que eu tenho aqui na tela. Então, qual que é a condição aqui, tá? A distância entre os dois centros, que é a distância AB, que é esse valor que está calculado aqui, ela está entre, né? A noção de estar entre é ser maior do que um e menor do que o outro, né? Então, ela está entre o quê? Está entre a diferença dos raios em módulo e a soma dos raios em módulo, tá? Então, olha, é um intervalo aí que essa distância pode ter entre essa diferença dos raios em módulo e a soma dos raios, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, a minha distância, calculando a distância entre A e B, eu tenho aí uma distância de 4,77, tá? Que 4,77 é um valor entre essa diferença aqui que deu 0,5, que é isso aqui, né, a diferença dos dois raios, e a soma, que seria 5,5, né, considerando que a soma de A é 3, que o raio de A é 3 e o raio de B é 2,5. Tá? Então, quer dizer, a distância entre A e B, o que é isso? A distância entre os centros é um valor intermediário. Intermediário a quem? Intermediário à diferença entre os raios em módulo e a soma entre os raios, tá? Então, assim, ficou claro pra gente que pra gente estudar as posições relativas entre duas circunferências, é interessante que a gente verifique, que a gente determine três coisas, né? Para poder identificar qual situação que a gente está. Primeiro, a distância entre os dois centros, eu acho que isso é o que dá mais, né? Um pouquinho mais de trabalho aí, para a gente calcular a distância entre dois pontos, mas é o máximo que a gente vai fazer, tá? Então, passo 1, vamos calcular a distância entre os centros. Passo 2, vamos somar os raios. Passo 3, vamos calcular a diferença entre os raios em módulo. Tendo esses três valores, a gente consegue identificar em qual situação a gente está. Se é uma situação de circunferências secantes, se eu tiver essa desigualdade, uma situação de circunferências disjuntas, nessas duas situações aqui, tá? Ou uma situação de circunferência tangentes, né? Que são essas duas outras situações aqui. Com isso, a gente encerra o nosso estudo de posições relativas de circunferências no plano. Até mais, pessoal!